Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com o Meu Cachorro. A gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições preciosas que os nossos pets trazem pra gente em vida e além da vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre fé. Já tem até um episódio aqui bem antigo sobre fé, mas o meu conceito de fé, eu não digo que ele mudou, mas ele teve uma nova ramificação a partir de tudo que eu vivi com o Gru, que é o grande inspirador aqui desse podcast. E hoje eu penso um pouquinho diferente sobre fé. Acho que é algo que me ajudou e me ajuda muito na minha vida de humano. Como eu sempre falo, pra mim o legado de um pet na nossa vida, ele vai muito além do que esse pet deixa pra gente de lembranças, memórias e tudo que a gente viveu com esse pet especificamente. Pra mim o legado de um pet na nossa vida é sobre, depois que esse pet se vai, quando a gente se pega na nossa vida de ser humano, tendo pensamentos, atitudes e reflexões que foram trazidos por esse pet, e que a gente consegue botar em prática no nosso desenvolvimento humano como pessoa, através das lições que eles deixam pra gente. E o Gru me trouxe muitas lições, entre elas muitas relacionadas à fé. Quando a gente estava à espera da confirmação do resultado da biópsia do Gru, pra gente ter certeza se realmente o que ele tinha era o câncer ou se seria uma outra opção de uma outra doença, que seria ruim também, mas muito menos pior do que o câncer, né? Seria algo que teria chance de cura, ou se seria o câncer. A gente estava à espera desse diagnóstico, e eu lembro que na época, quando eu estava à espera desse diagnóstico, a veterinária poderia me ligar a qualquer momento pra me dizer o resultado, né? Naquela semana ali que a gente estava realmente esperando. E eu lembro que eu estava muito angustiada. Eu sabia que existia grandes chances de ser o câncer, mas eu me apeguei naquela pontinha de esperança de não ser o câncer e ser essa outra doença que também poderia ser, ou alguma outra terceira opção, né, que pudesse vir de surpresa. Enfim, eu só não queria que fosse o câncer, porque eu sabia que se fosse o câncer, era um tipo de câncer extremamente agressivo, muito rápido, que encurtaria drasticamente a expectativa de vida dele, que faria ele sofrer muito, que faria ele precisar amputar uma pata, fazer quimioterapia, talvez não resistir nem a isso, enfim, seria o pior cenário ali naquele contexto. Eu lembro que naquela semana, especificamente, no aguardo desse resultado, eu tava muito apegada à minha fé daquele momento, né? E muito convicta, assim, mesmo que uma parte minha gritasse dentro de mim de que eu sabia que provavelmente seria o câncer, eu me apegava na esperança de que não era. E eu lembro que eu me apegava muito nisso, pensava muito sobre isso. Eu lembro que eu orava muito pedindo por isso. Mas eu me apeguei muito nessa fé, de que eu acredito muito que não vai dar o câncer, que vai ser outra coisa, que a gente vai conseguir tratar, que a gente vai conseguir curar ele, que ele vai ficar bom. Eu me apegava muito nisso e eu pedia muito por isso. Mas, infelizmente, quando a gente recebeu o resultado, a veterinária me ligou, ela me confirmou que na biópsia tinha dado que realmente era o câncer. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia pelo telefone, além, obviamente, de eu ter ficado muito triste e devastada, eu me peguei numa situação que eu não controlava. Eu não controlava aquele diagnóstico, não era algo que estivesse no meu controle, que eu pudesse fazer alguma coisa para aquele diagnóstico ser o que eu queria, não ser o que eu não queria, não ser o câncer, ser uma outra coisa. Era uma situação totalmente fora do meu controle e que eu me vi nas vésperas ali de receber esse resultado, me apegando muito nessa tentativa de controle de uma situação que eu não tinha. E eu acho que ali foi o primeiro momento que eu me dei conta de que eu estava focando a minha energia, o meu pensamento e até mesmo as minhas orações numa coisa errada, né? Eu estava focando muito em pedir e acreditar que o resultado fosse o que eu queria, dentro de um contexto, de uma situação que eu não controlava. É claro que era algo que eu queria muito, né, que não desse esse resultado que deu, e é super legítimo isso, né, a gente querer, a gente ter o desejo que a situação aconteça da forma X, mas a gente tem que ter noção de que a gente não controla isso. A gente não controla as situações, a imensa maioria delas a gente não controla. Nesse momento que eu recebi o diagnóstico e depois que a gente, né, começou a tratar isso como o câncer em si, com essa nova realidade, eu comecei a já mudar um pouco esse meu conceito de fé ali. Eu comecei a entender isso, né, de uma forma muito na prática, porque acho que muitas vezes a gente entende as coisas na teoria, mas na hora da gente realmente ver na nossa vida ali, botar em prática, fica um pouco difícil. Mas eu comecei a entender ali
que realmente a única coisa que eu controlava naquele momento era a forma como eu lidava com a situação. Porque a situação em si eu não controlava. Eu não controlava o diagnóstico, eu não controlava como iam ser os próximos passos, o que ia acontecer, o quanto o Gru iria sofrer, o quanto a gente iria sofrer com ele nesse processo, todo o desgaste físico e emocional que ele e a gente ia passar, isso tudo eu não controlava. Mas eu controlava a forma, ou eu poderia tentar controlar a forma como a gente lidava com aquela situação. E claro que nesse primeiro momento, o Gru, que me ensinou muito sobre isso, né, sobre esse meu primeiro insight, sobre essa mudança da minha visão sobre fé, de que eu só controlava a forma como eu reagia. Eu vi o Gru, eu já falei aqui, acho que foi até no episódio anterior, né, que eu vi o Gru muito feliz, independente das circunstâncias da situação. Eu só via o Gru realmente entregue à dor, à tristeza, ao sofrimento, quando era algo que era maior do que ele. E geralmente estava ligado à dor física. Então, quando ele estava com muita dor na pata, antes de ele amputar, depois em algumas pós-quimioterapias, né, que ele tinha efeitos colaterais, nesses momentos realmente eu via o Gru entregue ao sofrimento. Mas em outros momentos, mesmo quando a situação era totalmente caótica, mesmo quando ele estava com uma leve dor, mesmo quando ele estava com a pata amputada, ainda estava se adaptando a essa nova realidade de 3 patas, mesmo quando a gente estava lá na clínica para fazer a quimioterapia, que ele já sabia o que significava todo aquele contexto, né, dele ter que ficar lá, dele ser furado, de não sei o quê, mesmo com tudo isso, eu sempre via o Gru feliz. Os cães, eles têm esse poder, né, de não se deixarem abater por qualquer coisa, né, pelo contrário. Então eu via o Gru muito lutando para ser feliz, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário, mesmo quando eu me pegava triste naquela situação, de ver ele com um pouco de dor, de ver ele em 3 patas, de ver ele com as dificuldades que ele estava enfrentando, de ver ele lá tendo que fazer quimioterapia. Eu me via triste, mas quando eu olhava pra ele estava feliz. Então eu rapidamente ficava feliz. E aí eu comecei, nesse momento, a focar a minha energia, as minhas orações, tudo que eu podia na forma como eu lidava com essas situações. E nesse momento eu me vi tendo atitudes que faziam bem pra ele e pra mim, diante daquele cenário caótico. Então, por exemplo, ele tinha que fazer sessões de quimioterapia, eu acho que era a cada 21 dias, se não me engano. A gente tinha que ir até a clínica, a gente ficava lá com ele 1 hora, 1h30, com ele tendo a quimioterapia, né, injetada na veia. A gente ficava lá e, obviamente, isso era todo um processo chato pra ele, desgastante. Apesar de, na quimioterapia em si, ele não sentir dor, mas era todo aquele processo. E eu comecei a tornar esse dia mais legal. Principalmente pra ele, mas também mais agradável pra gente. Então, era um dia que a gente ia cedo pra clínica, ele fazia a quimioterapia dele. Lá ele era muito bem recebido, ele sempre ganhava petisco, ele sempre ganhava carinho, ele sempre brincava lá com os veterinários. A gente saía de lá. Geralmente a gente ia almoçar fora com a nossa família, com pessoas que o Gru amava e que amavam o Gru e que ele ficava muito feliz. Então, eu acho que ele mesmo já começou a associar que é um dia que eu sei que eu vou ter que ir pra aquele lugar, ser furado, não sei o quê, mas eu também sei que é um lugar onde eu vou ganhar petisco, é um lugar onde eu vou ganhar carinho, é um lugar onde eu vou ficar no ar-condicionado. Eu sei também que é um dia que de lá eu vou direto encontrar pessoas que eu gosto muito e vai ser muito legal. Acho que ele tinha meio que essa associação também na cabeça dele. A gente também. Então, apesar de ser um dia muito chato, porque tinha a quimioterapia em si, a gente começou a tornar um dia mais agradável pra todo mundo, né? Tentando controlar, e nessa época eu fazia isso meio que sem pensar muito nisso, sabe? Eu só focava em, cara, o Gru tá me ensinando isso, então eu vou fazer isso, eu vou também tornar o momento ruim o menos ruim possível, o mais agradável possível. E a gente fez isso durante todos os meses que ele precisou fazer a quimioterapia. Acabou que o dia da quimioterapia era um dia agradável, né, mesmo em todo esse contexto. E no dia da quimioterapia, ele não passava mal. Ele geralmente, quando ele passava mal, era mais assim no dia seguinte. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que quando ele passava mal, era no dia seguinte. E aí no dia seguinte, às vezes ele ficava mais prostrado, enjoado, não queria comer, e o Gru era um cachorro super guloso. Então eu via que ele ficava mais abatido. Então eu falei, cara, como é que eu posso tornar também esse dia o mais agradável possível pro Gru, né? Já que já é um dia que eu sei que ele vai estar ali com mal-estar, não se sentindo bem. E aí eu comecei a também dar meus pulos, né? Eu acordava no dia seguinte da quimioterapia dele, quando eu via que ele estava bem, animadinho, esperto, eu já ia logo com ele aqui pra pracinha que tem perto do prédio, que ele adorava ir, ele brincava de bola, ele corria. Quando eu via que ele estava mais prostradinho, a gente não ia, eu ficava em casa com ele. Independente disso,
eu comecei a sempre comprar o Gru era louco em bolinha, assim, maluco, viciado, totalmente maluco mesmo por bolinha. Então eu comecei a sempre comprar uma bolinha nova pra ele, uns petiscos que eu sabia que ele gostava, e eu guardava isso e dava pra ele só nesse dia que eu sabia que ele ia estar um pouquinho mais prostrado. E ele sempre ficava mais animadinho, mesmo os dias que ele tava realmente mais prostradinho, não querendo comer, não querendo muita interação. Quando ele via eu pegando uma bolinha nova, ele já abria o olhinho assim, já vinha todo feliz, já dava aquela babada dele, já abanava o rabinho, e eu via que ele ficava um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais animado, e eu obviamente ficava muito mais animada também, junto com ele, de ver que ele estava um pouquinho mais animado, mesmo diante ali de toda aquela situação de pós-químio. E várias outras coisas, né? Então eu comecei a tornar os momentos que eu sabia que seriam ruins, chatos e até sofridos pra ele, em momentos mais agradáveis e mais legais pra ele. E isso mudava totalmente a atmosfera, sabe? Mudava ele, que era o mais importante, né? Eu via que mudava o humor dele, mudava a vontade dele de comer, de querer brincar, de não se entregar tanto ali pra aquela frustração, pra aquela tristeza, pra aquele sofrimento. E mudava muito pra mim também e pras pessoas ao nosso redor, assim, da nossa família, que acompanhavam a gente. Dava outro clima, sabe? E aí eu comecei a perceber, tipo, cara, é isso, né? O Gru tá me ensinando que a situação eu não controlo, não vou controlar o fato de hoje ele tá com mais dor, o fato de hoje ele tá com efeito colateral da químio, o fato de hoje a gente ter que ir pra clínica pra fazer a aplicação do remédio. Isso eu não vou controlar, isso são coisas que estão fora do meu controle, que a gente tem que fazer. Mas o que eu posso controlar? É a forma que a gente vai lidar com isso. É tornar isso mais legal pra ele, mais legal pra gente, mais agradável. E não só mais agradável, cara. Quando você começa a viver isso, eu pelo menos quando eu comecei a viver isso, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, sabe? Então aí o Gru já começou a me ensinar um pouco mais sobre isso. E aí, diante de todo esse cenário que o Gru me trouxe, eu comecei a mudar naquele momento o meu conceito de fé. Assim, não mudar, né? Eu digo que veio uma ramificaçãozinha ali da fé pra mim naquele momento. Que era isso, cara, fé é eu acreditar que, independente do que aconteça, o que acontecer é o que vai ter que ser, né, diante das situações que eu não controlo, vai ter que ser, e o que vier eu vou encarar, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu não vou ficar mais me pegando, só querendo controlar o incontrolável. E aí eu comecei a botar isso em prática na minha vida com ele, e até fora dele, né, assim, na minha vida de humana. Inclusive nas minhas orações, sempre que eu orava por ele, por mim, por tudo, eu parei de focar em pedir as coisas que eu queria. Claro que nas situações a gente sempre tem o nosso desejo, né? Eu quero que aconteça tal coisa, eu quero muito que seja um resultado tal, eu quero muito que isso aconteça, claro. Mas eu não focava nisso, sabe? Era o meu desejo, eu queria muito que aquilo acontecesse, botava meu pensamento positivo para aquilo acontecer, mas o que eu pedia, o que eu botava a minha energia era em o que tiver que acontecer, vai acontecer e eu vou aceitar isso. Muito mais do que aceitar, eu vou saber lidar com isso. Eu vou fazer ali do limão uma limonada e eu vou fazer, mesmo que a situação seja horrível, eu vou fazer o que puder, o que eu conseguir pra tornar essa situação o melhor possível. Eu vou reagir a essa situação de uma forma que torne tudo um pouco mais leve. Mas esse conceito de fé pra mim, essa ramificação que veio pra mim nesse momento, também eu comecei a sentir ela um pouco limitada no meu ponto de vista, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim, acho que até um pouco chata com algumas coisas, porque tudo eu quero saber o porquê. Mas por quê? Mas vamos a fundo nisso, eu quero saber os motivos, desde coisas muito pequenas mesmo, sabe quando você é criança, ali, adolescente, aí sua mãe, seu pai, fala, não, você não posso ir na festa? Não. Eu sempre ficava, tá, tudo bem, eu não vou na festa, mas por quê? Eu quero saber o porquê. Por que eu não posso? Por que isso é perigoso? Por que eu não sei o quê? Eu sempre fui essa pessoa de querer saber os motivos de tudo. Eu até aceito a resposta, mesmo que não seja algo que eu queira. Mas eu quero saber os motivos, eu quero saber o porquê, eu quero entender isso aí. E isso de simplesmente aceitar a situação que viesse, me deixava com esse inconformismo, sabe? Tipo, não, cara, eu não vou simplesmente me conformar com uma situação que tá acontecendo algo que eu não queira, que não é o meu desejo. Eu quero saber o porquê, eu quero ir mais a fundo. E foi aí que, com toda essa situação do Gru, eu também pesquei mais uma ramificaçãozinha de fé pra mim, no meu conceito do que é fé, que é a ramificação, que eu digo assim, né, de fé que tem feito mais sentido pra mim até hoje. Fé pra mim hoje é eu saber
que eu vou ter condições emocionais de lidar com a situação, por mais difícil que ela seja. Ou seja, que eu vou ter inteligência emocional para lidar com as emoções e com os sentimentos que são despertados em mim diante daquela situação. Porque quando a gente fala de uma situação que a gente não controla, tipo essa do grupo, né? A espera de um diagnóstico. Eu não controlo aquele diagnóstico. Não tem como eu querer controlar. Só que quando a gente está diante de uma situação que a gente não controla, a gente às vezes tenta, às vezes não, né? Acho que a maioria das vezes a gente tenta controlar a situação, a gente quer ter o controle daquela situação. Mesmo que eu saiba que não está no meu alcance eu definir qual vai ser esse diagnóstico, eu quero saber. A gente quer ter uma certeza, a gente quer imaginar todos os cenários, a gente quer se preparar para as possibilidades. Mas com o Gru eu aprendi que quando a gente gasta a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco, a nossa fé, a nossa oração com algo que a gente não controla, tentando ter esse controle, a gente acaba drenando a nossa capacidade de gerir emoções. E é esse gerir de emoções que faz a gente se tornar mais capaz ou não de lidar com uma situação desafiadora. Porque eu também aprendi com o Gru que quando a gente tenta controlar uma situação que está fora do nosso controle, a gente tem muito mais chances de se frustrar. E a frustração, pra mim, ela é uma emoção que ela é um gatilho, pode ser um gatilho muito rápido para todas as outras emoções negativas, né? Pro medo, pra raiva, pra angústia e pro desespero. Comecei a perceber que quando eu me pegava muito apegada àquela situação que eu não controlo, voltando ao exemplo do diagnóstico, né? Mas isso obviamente vale pra qualquer situação da vida. Se eu tô à espera de um diagnóstico que eu quero muito que não dê, que é esse câncer, eu me apego nisso, eu acredito que vai ser isso, e ok, a gente se apegar a isso, ter essa fé em relação a isso, né, querer muito isso, pedir por isso, mas eu não controlo essa situação. E se eu me pego muito fixa só nessa ideia de querer controlar isso, olha o tamanho do medo que pode vir, né, do e agora? Olha o tamanho da raiva que pode vir pra mim também, de repente não aceitar isso. Olha o tamanho da angústia que pode vir a partir disso, de meu Deus, e agora como vai ser isso? E olha principalmente o desespero que não vem a partir disso. E todas essas emoções, né, e aliada a esse desespero que muitas vezes vem junto, é a pior coisa que pode acontecer para você conseguir lidar minimamente com uma situação desafiadora na sua vida. Hoje, quando eu me pego numa situação desafiadora da minha vida, como essa, por exemplo, o diagnóstico do Gru, que foi onde eu aprendi sobre isso, hoje em dia eu foco muito a minha energia, o meu pensamento e as minhas orações em eu ter condições emocionais de lidar com essa situação, com esse desafio que a vida está me apresentando. É claro que eu tenho um pensamento positivo, eu tenho ali o meu desejo em relação àquela situação, de querer que a coisa aconteça de tal forma, claro que sim, isso é muito importante. Mas eu não fico focando a minha energia, os meus pedidos e os meus pensamentos nisso. Eu foco em gerir as minhas emoções em relação a esse desafio. E falando assim pode parecer uma coisa muito bonita, né? Mas isso é muito difícil, gente. Eu não sei se você faz isso na sua vida, mas você gerir emoções, principalmente em situações desafiadoras, que te trazem emoções negativas, que te trazem incertezas e que te trazem aí esse abismo, né, de você olhar para uma situação e pensar, cara, eu não tenho controle sobre isso, vai acontecer algo que não tá no meu controle, eu não posso controlar a situação, eu vou ter que saber gerir as minhas emoções diante disso que a vida tá me trazendo. Junto com essa administração das emoções, hoje eu acredito muito que a fé tá muito ligada também no que você acredita. Independente disso estar vinculado ou não a uma religião, no que você acredita. É aquilo que eu falei de você não se conformar, né, não se conforme com as coisas. Pense, indague, questione, vá atrás, veja o que faz sentido pra você, que tipo de conhecimento em relação a isso faz sentido pra você. Porque quando você tem um conhecimento sobre alguma coisa que você realmente acredita, fica muito mais fácil de você lidar com uma situação. Isso não vai fazer você sofrer menos, mas quando a gente entende as coisas, o sofrimento ele é diferente, porque é um sofrimento que tem um propósito naquilo. Eu lembro quando a gente estava passando por tudo isso com o Gru, eu tenho uma conhecida que ela na época também tinha um cachorro que também estava com uma doença, não era a mesma doença do Gru, mas o cachorro dela também tinha uma doença, que ele também estava com uma expectativa de vida baixa, fazendo tratamento, ele poderia falecer meio que a qualquer momento. E eu lembro que a gente conversava muito, eu e ela. A gente estava passando por situações muito semelhantes, né? E eu lembro que sempre que a gente conversava, ela falava pra mim assim, nossa, Fernanda, eu adoro conversar com você nesse momento que você tá passando por algo parecido com o que eu tô passando, porque você sabe lidar com isso muito bem. E eu lembro que sempre que ela me falava isso, eu ficava pensando, cara, a visão dela é de que eu tô lidando muito bem, mas eu não tô lidando nada bem. Eu tô lidando com um caos mental, emocional e até físico muito louco aqui, né? Vendo o meu cachorro
com essa doença, com tudo que a gente tá passando em relação a isso, enfim, não estava sendo nada fácil pra mim. Mas a visão dela, que também estava passando por uma situação parecida, era de que eu estava lidando bem, se comparado a como ela estava lidando. E eu lembro quando ela falava isso pra mim, eu ficava pensando, cara, mas eu tô lidando super mal, assim, né? No meu entendimento, né, da pessoa ali que tava vivendo aquilo, eu estava lidando mal com aquilo no sentido de que, pô, tava sendo um desafio do cacete, um sofrimento do cacete, enfim, tava sendo tudo muito desafiador, né? Tanto quanto para ela, provavelmente. Mas hoje, vendo isso, eu acho que ela tinha essa visão porque ela estava vendo a minha situação de fora, né? Ela estava vivendo o momento dela, ali, naquela situação parecida com a minha, e ela estava vendo eu vivendo aquilo de fora. E talvez de fora a visão fosse outra mesmo, porque internamente eu estava em toda essa luta aqui que eu falei, tentando administrar as minhas emoções em relação a isso, aprendendo muito com o Gru sobre essa nova ramificação de fé na minha vida, de eu focar a minha energia, as minhas orações, o meu pensamento na única coisa que eu consigo controlar, mas que, apesar de poder controlar, é extremamente difícil, que é administrar todas as emoções dentro da gente, e de ter também a nossa crença, né? Eu acho que quando a gente crê, quando a gente acredita de verdade em alguma coisa, seja vinculado a uma religião ou não, mas até em relação à vida mesmo, sabe? Isso que eu falei do conhecimento, né? De que eu era sempre uma pessoa muito inquieta em relação a querer saber sempre o porquê das coisas, entender com profundidade as coisas, mesmo que a resposta seja algo que não me agrade, eu quero entender o porquê daquilo. Eu acho que isso também começou a me ajudar muito. Quando você acredita fortemente em alguma coisa e estuda sobre isso, se aprofunda sobre isso, no que faz sentido pra você, você começa a ter uma outra visão também sobre a situação, sobre as situações e principalmente sobre os desafios da vida. Você não deixa de sofrer, você não sofre menos, mas o sofrimento ele passa a ter um propósito. Você passa a entender que aquilo está acontecendo por algum motivo, mesmo que naquele momento você não saiba o motivo, e provavelmente naquele momento você não vai saber o motivo, porque quando a gente está passando por um momento muito desafiador, a gente está ali imerso naquela situação, imerso naquelas emoções negativas daquela situação, imerso em tentar desafogar dessa situação, né, de tentar sobreviver a essa situação, mas a gente entende lá no fundo que tem um porquê, que tem um propósito. E dentro da minha crença, que eu tinha naquela época e que eu tenho até hoje, eu tinha muito essa certeza, assim, de que apesar de naquele momento eu não conseguir enxergar muitas coisas, eu tinha e tenho a minha crença em relação à vida, em relação à morte, em relação a isso está acontecendo com o meu cachorro, por existirem razões para isso estar acontecendo, por mais que eu não soubesse quais fossem, por mais que isso me gerasse tristeza, me gerasse às vezes uma raiva, um medo, eu tinha esse entendimento, eu tinha essa fé em relação a isso que é a minha crença, né? E isso com certeza te ajuda muito. E eu acho que nessa situação, essa pessoa que via de fora, e talvez, não sei, ela passando por uma situação parecida, mas talvez ela não tivesse isso dessa administração de emoções, ou de alguma crença que ela tem em relação à vida dela, não sei, de repente ela não estava inserida nisso, ou estava, mas do mesmo jeito estava sendo desafiador pra ela, e ela me via de fora e pra ela parecia mais fácil. Só que vendo ela falar isso pra mim, por um lado eu gostei, no sentido de que, tipo assim, eu tava me sentindo um caco por dentro, né, totalmente fragmentada e tentando ressurgir das cinzas em relação àquela situação, né, tentando literalmente sobreviver naquela situação, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente. Mas ver que alguém de fora tinha essa visão de mim naquela situação, me fazia pensar, cara, eu acho que talvez eu que estou tão imersa nessa situação minha, esteja me sentindo em frangalhos, mas quem vê de fora talvez esteja conseguindo ver esse pequeno progresso que eu tô tendo em relação a lidar com situações difíceis da vida. E aí com isso eu comecei a entender que a gente não controla as situações e é perda de tempo a gente ficar focando no que a gente não controla. É claro que a gente tem o nosso desejo diante de uma situação desafiadora, né? Como essa, por exemplo, o meu desejo era que o diagnóstico não fosse o câncer. Isso era o meu desejo, eu tinha muito pensamento positivo em relação a isso, mas não adianta a gente querer controlar uma situação que não está no nosso controle. O importante é a gente tentar gerir as emoções, a forma como a gente lida com aquela situação, para a gente ter as ferramentas necessárias para lidar com aquela situação da melhor forma possível. Pegando um outro exemplo, assim, de uma coisa bem nada a ver, mas só para tentar dar um exemplo também um pouco fora desse tema, mas que tem a ver com isso. Imagina duas pessoas que prestaram vestibular para medicina, um curso super difícil, super concorrido, e aí imagina que essas duas pessoas estudaram muito, se dedicaram o ano inteiro a estudar para passar no vestibular. Só que nenhuma delas passou no vestibular.
E uma dessas pessoas é uma pessoa que trabalha suas próprias emoções, tem a sua fé, tem as suas crenças em relação à vida, aos sonhos, a quando as coisas dão certo, dão errado. Enfim, uma pessoa que tem isso tudo muito bem trabalhado dentro de si. E a outra pessoa não tem nada disso trabalhado dentro de si, e o foco dela era, eu vou passar nisso. Quando essas duas pessoas não passam no vestibular, as duas vão se frustrar, as duas vão ficar tristes, as duas possivelmente vão sentir raiva, vão sentir medo, vão sentir angústia, vão sentir desespero. Pô, é o sonho da vida delas, né? Elas se dedicaram o ano inteiro para aquilo e acabou não dando certo. Porque é uma situação que, por mais que envolva algo que está no controle delas, que é você estudar e se empenhar, existem vários outros fatores que não estão no controle delas. E aí eu imagino que essas duas pessoas, muito provavelmente, a que tem esse trabalho de inteligência emocional, de lidar com as próprias emoções, de acreditar no que faz sentido para ela em relação à vida, a sonhos, a tudo, ela vai sentir isso tudo que eu falei, mas ela vai ter capacidade de se reerguer. De ficar triste, de se desesperar, de sentir raiva, de não sei o quê, mas de depois se reerguer e tentar de novo, mudar a rota, se reestruturar para conseguir continuar atrás do sonho dela. E a outra pessoa que não tem nada disso pode muito possivelmente ser dominada pela frustração, pelo medo de não conseguir, de achar que não é pra ela, por uma raiva incontrolável disso, por um desespero, por desistir desse sonho, ou por persistir nesse sonho de uma forma totalmente torta, indo para caminhos às vezes de coisas que não são legais. Percebe como as duas vão sofrer, as duas vão ter contato com emoções negativas muito desafiadoras, mas uma vai ter mais ferramentas para conseguir lidar com essa situação e a outra vai ter menos ferramentas. Ela vai ter menos capacidade emocional mesmo de conseguir lidar com essa grande frustração e com esse grande desafio na vida. Eu dou esse exemplo aqui totalmente hipotético, só pra poder falar de uma coisa que também não tem a ver com esse tema, né, de uma doença, de uma coisa ligada mais à sua fé espiritual, é a sua fé em relação à vida. É você gerir emoções para lidar com desafios da vida, sejam eles quais forem. Sejam eles desafios até pequenos, médios, grandes, desafios que possam te levar você ou quem você ama literalmente para a morte, ou para uma coisa que não seja uma morte literal, mas que de alguma forma você também morre, né? Como esse caso de você não conseguir atingir um sonho desse aí, por exemplo. Enfim, com o Gru eu aprendi que fé é muito sobre isso. Pra mim, pelo menos hoje em dia, fé tem várias ramificações pra mim. É a gente ter certeza e a gente ter confiança. Pra mim essas duas palavras definem muito o conceito de fé pra mim. Certeza e confiança. Mas antes, a minha fé, ela estava muito ligada à certeza e confiança de que vai dar certo, vai dar bom. Essa situação, eu tenho certeza e eu confio que vai acontecer o que eu quero que aconteça. Que vai ser o diagnóstico que eu quero que seja, que eu vou passar no vestibular, que eu vou não sei o quê. Com o Gru eu comecei a aprender que a minha fé, ela não está ligada só a isso. Eu tenho o meu desejo, meu pensamento positivo para o que eu quero, mas a minha fé mesmo, ela está baseada na certeza e na confiança que eu vou ter capacidade emocional para lidar com o que vier, com a situação que eu não controlo. E eu vou focar o meu controle em ter essa certeza e essa confiança em saber administrar isso dentro de mim. Aliada à minha administração de emoções e aliado também ao que eu acredito em relação a tudo, né? As minhas crenças individuais. Hoje eu quis trazer esse tema sobre fé, porque fé pra mim é uma coisa que é um significado, mas como eu falei, tem várias ramificações, e o Gruzão, ele me fez ter contato com essas ramificações da fé, que eu vejo que cada ramificação desse conceito de fé vai me fortalecendo e vai me criando uma fé muito mais poderosa e que me torna muito mais capaz mesmo de estar em contato com os desafios da vida. Quero saber pra você, o que é fé? O que é fé pra você? Em que momento desafiador da sua vida você teve que estar ali em contato direto com a sua fé e entender realmente o que é fé? E deixe aqui nos comentários também qual tema sobre luto pet, espiritualidade você gostaria de ver aqui. Te vejo semana que vem.